Glórias a Deus. A palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9 e 10. Diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Glórias a Deus. Aleluias. Nota, meu irmão, que aqui o rei Davi, já no final da sua vida, ele chama o menino Salomão e começa a aconselhar da maneira como ele deve se proceder para que em tudo ele vá bem. E ele começa: conhece o Deus de teu pai. Glórias a Deus. Aqui o Senhor já falou conosco na quinta-feira, quando ele fala um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Em outras palavras, existem miríades e miríades de deuses por aí. Eis que no meu serviço a gente estava conversando lá ainda sobre esse negócio de eleição e fala: mas servimos todos ao mesmo Deus. Eu, cuidado, porque pode ser que eu não sirva o mesmo Deus que você, porque as pessoas eles fazem concepção de Deus em sua mente e adoram o Deus daquilo que ele concebeu na mente. Mas o Deus que devemos servir, o Deus que devemos conhecer, não é o Deus que nós imaginamos que ele é, como ele é, mas é o Deus que a Bíblia nos descreve como ele é. Então, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Bíblia, é impossível nós conhecermos a Deus. Novamente eu vou explicar, meus irmãos. Olha a importância de nós lermos a Bíblia. Deus, o Deus que nós estamos aqui nessa manhã servindo, não é o Deus da nossa mente, não é o Deus que concebemos com a nossa imaginação, não é aquilo que achamos que Deus é, mas o Deus que vimos adorar, o Deus que Davi mandou Salomão conhecer, é o Deus da Bíblia, é aquilo que a Bíblia descreve como Deus. Por isso, irmãos, tem um monte de fábulas aí relacionadas a Deus, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus faz, que Deus não faz, que o diabo isso, que o diabo aquilo. E quando imaginamos e concebemos Deus com a nossa imaginação, da mesma forma com que exaltamos a Deus, também exaltamos o diabo. Por isso que eu descrevi, fui categórico em falar. E nessa parte eles até me criticaram, mas fui categórico. Cuidado, porque o Deus que eu sirvo, que eu conheço e que eu obedeço é o Deus da Bíblia. Confesso que não sirvo como deveria servir, mas quanto mais eu conheço e me predisponho a conhecer, mas com maior perfeição eu sirvo. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia hoje está acessível de tamanha forma: pastor, eu não sei ler. Tem a Bíblia aí em áudio? Pastor, eu não sei, eu não consigo enxergar. Também tem a Bíblia em áudio. Existem as ministrações e pregações que é colocado no grupo da igreja, mas devemos perseverar em conhecer esse Deus. Glórias a Deus. Por que, igreja? Porque conhecer a Deus traz consigo glória e bênçãos. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 9:24: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Glórias a Deus. Então os deuses aí de muitos aí, segundo as suas imaginações, e cada cabeça concebe um Deus diferente. Nesses deuses aí, ele não pratica o juízo, ele não opera o juízo, não pratica a justiça e não impetra a justiça na terra. Não, mas toda vez que sobrevém o mal, é delegado, como já foi dito, a Satanás. E muitas das vezes Deus ele fala: a minha Bíblia me garante que o meu Deus traz o bem e o mal. Glórias a Deus. É Deus quem faz o bem e o mal, mas ele também faz a beneficência, e o meu Deus também é amor. Então muitas das vezes aquilo que Deus traz sobre a minha vida não é aquilo que Deus quer, mas é aquilo que estou plantando e por consequência estou colhendo. Por isso devemos conhecer. Assim Oséias também nos descreve. Olha como conhecer a Deus traz bênção e glória. Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída,
e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Glórias a Deus. Já aprendemos que a chuva seródia é aquela chuva que vem antes da plantação, que nos ajuda a preparar a terra. Então, quando conhecemos a Deus, Deus vai na frente preparando o caminho para nos garantir que a colheita seja farta. Então, há enormes benefícios em conhecer a Deus, mas se não conhecermos a Deus, se não buscarmos conhecer, também traz prejuízo. Mas como Davi exorta Salomão em conhecer a Deus, e Salomão ele não perdeu tempo. Quando Deus perguntou o que ele queria, ele não pediu dinheiro, ele não pediu glória, ele não pediu que livrasse dos seus inimigos. O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria, ou sabe discernir tempo e modo, e conhecimento. Glórias a Deus. Também Salomão a servir a Deus com um coração perfeito. Olha o que a palavra diz sobre a perfeição, a maneira a qual alcançamos a perfeição. Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glórias a Deus. Amor não é meramente um sentimento. Como o pastor já exortou aqui, não é aquele comichão da adolescência, de um namoro como quando começa, daquele fogo, não. O amor é algo duradouro, é algo permanente, que só alcançamos e entendemos quando estamos ligados com Deus. Glórias a Deus. A palavra ela nos descreve, olha só como que é grande a importância de um amor. E ele nos leva à perfeição se formos exercitados em amor. A Bíblia é enorme. Moisés, guiado pelo Espírito, deixou uma quantidade enorme de mandamentos, de estatutos. Mas eis que o nosso Senhor Jesus, ele vem e condensa tudo isso no Antigo Testamento em 2 versículos e em uma palavra: amor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só como o amor é perfeito. E a palavra ela continua nos falando: temos que ter fé, esperança e amor. E dos 3 é taxativo em falar, o maior é o amor. A fé cura. Através da fé nós conhecemos a Deus e crescemos espiritualmente. A nossa esperança nos garante a suportar toda a tribulação e tudo aquilo que pode vir sobre nós, mas sem amor jamais alcançaremos a perfeição. Glórias a Deus. Então, uma vez que conhecemos a Deus, e o conhecer a Deus nos leva a amar e amar verdadeiramente, o segundo é ter uma alma voluntária. Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Glórias a Deus. E a piedade nós já aprendemos que é o ato de servir a Deus, que é o ato de trabalhar. Glórias a Deus, em prol daquilo que nós cremos. Glórias a Deus. Mas é difícil ter essa piedade com contentamento. Como o nosso irmão já usou aqui, já nos falou, para o show, lá na época do mundo, glórias a Deus, não estou mandando ninguém olhar para trás, mas dá uma olhadinha no retrovisor aí. Lá na época do mundo, nós nos esforçávamos grandemente para estar lá, para pular, para cantar, em prol a um ídolo, a um homem de carne e osso, que vai morrer. Mas quando é para estar na casa do Senhor, misericórdia. Em prol de uma viagem para um lugar, para uma praia, para um acampamento, enfim, para uma viagem que pode trazer satisfação para a carne. Nós desde cedo, isso é, se conseguirmos dormir, tamanha ansiedade, já pulamos cedo da cama, já preparamos a nossa mala, e aquele que estiver atrasando, pelo amor de Deus, estamos chamando e importunando em todo o tempo para que termine logo. Mas às vezes, para fazer a obra de Deus, misericórdia, para trabalhar, outro exemplo que o nosso pastor nos coloca, para trabalhar e buscar o recurso, glória a Deus, estamos no serviço sempre antes do horário. E se nós formos nos atrasar ou nos ausentar, buscamos uma maneira de explicar para o nosso patrão, para que não venha nenhum puxão de orelha, nenhuma advertência, nenhuma reclamação. Mas quando é para trabalhar para Deus, misericórdia, pensamos e achamos, tem outro que pode fazer, e não entendemos a oportunidade que Deus nos concede de nós sermos úteis na obra. Não porque Deus depende de nós, não, Deus não depende de homem nenhum. Se nós estivermos na posição, Deus vai usar, porque Ele é misericordioso. Mas se nós não estivermos na posição, Ele vai derrubar e vai levantar outro. É fato.
mas Deus nos concede uma oportunidade de trabalharmos, e quantos se furtam do privilégio de servir a Deus com essa alma voluntária. Então, irmãos, se algum dos irmãos aqui, algum dia em sua vida, já se furtou, já teve desânimos e permitiu com que o desânimo da carne impedisse de servir a Deus, de trabalhar, exercitar a piedade com contentamento, existe um salmo que podemos orar, o Salmo 51, verso de número 12. Olha o que a palavra de Deus diz: torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glórias a Deus. Então é essa a oração. Se parece que está pesado, e para a carne pode ser que esteja pesado, é o momento de nós corrermos para Cristo e tomar o fardo de Cristo. Glórias a Deus, aleluias, porque assim deve proceder reis que Deus chamou, e eis que o Senhor nos chama para sermos reis e sacerdotes nessa terra de viventes. Não fomos chamados para ser filhos pródigos que gasta além daquilo que ganhamos, não fomos chamados para mendigar o pão, não fomos chamados para passar necessidade alguma, mas fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Olha a glória que o Senhor nos concedeu, mas também devemos nos portar como um rei. Glórias a Deus, aleluias. O rei Davi nos alerta para alguns atributos de Deus que devemos sempre trazer em mente, igreja. Sempre trazer em mente. Esse é o temor e tremor do Senhor que devemos conservar durante toda a nossa caminhada. Olha o que o rei Davi, ele exorta no verso de número 9. Porque esquadriam o Senhor todos os corações, aleluias. E isso o Senhor vem nos enfatizando durante toda a Bíblia. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, Jeremias 17:10. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Glórias a Deus. Então, por isso, durante todo o tempo, devemos estar alertas, atentos, vigilantes para aquilo que povoa o nosso pensamento. Nós não podemos impedir que um pensamento maligno, com um pensamento iníquo, com um pensamento pecaminoso passe por nossa mente. Nós não podemos impedir isso, mas podemos impedir com que ele permaneça na nossa mente. Porque todas as vezes que vir um pensamento que não agrada a Deus, nós começarmos a repreendê-los, começar a repreender o pensamento e levar todo o pensamento cativo a Cristo. Em outras palavras, fazer com que a nossa mente se discipline a meditar e a buscar somente as coisas do alto, minha igreja. Glórias a Deus. Deus vai nos galardoar segundo os nossos pensamentos, segundo os frutos das nossas ações. É isso que a palavra está dizendo em Jeremias. Por isso devemos tomar cuidado, sim, estar vigilante e nunca ociosos até mesmo acerca daquilo que pensamos, porque quantas vezes falamos algo sem pensar, levado pela emoção também. Isso gerou uma destruição tremenda, que daríamos tudo para voltar atrás daquele milésimo de segundo que tomamos uma atitude a qual não deveríamos. Glórias a Deus. E eis que a palavra de Deus nos mostra que Deus também conhece as imaginações dos pensamentos. Não há nada oculto para Deus. Eu posso pensar na minha mente, não, eu vou para a igreja, eu vou lá buscar a salvação, mas Deus sabe qual que é o seu real propósito. Se é para agradar pai e mãe, se é para agradar marido, se é para agradar esposa, se é por interesse, se eu vou buscar a Deus não porque Deus me amou, Ele me ama e eu amo Ele, mas por aquilo que Deus pode me proporcionar. Deus conhece a imaginação do nosso pensamento, então nada passa desapercebido diante de Deus. E isso Davi também exorta Salomão e nos exorta nessa manhã. E olha como ele começa, tudo isso para quê? Porque Salomão foi destinado a levantar uma casa para santuário para Deus. Diante de tais atributos, podemos nos portar da seguinte forma. Salmo 139, verso 23 e 24. Glórias a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glórias a Deus. Então podemos, irmãos,
acreditar que aquilo que estamos pensando, ou permitir que pensamentos ruins habitualmente passem por nossa cabeça e está tudo bem, só repreendemos, ou podemos fazer novamente essa oração que o livro de Salmos nos convida a fazer. Qual é a oração? É convidar a Deus a nos examinar e nos mostrar tudo aquilo que há de podre, convidar a Deus para o nosso coração, para mostrar todo o cômodo que está escuro, que está fechado, para que Ele venha nos mostrar tudo aquilo que está errado, e assim Ele venha nos purificar e nos guiar no caminho eterno. Glórias a Deus. Só que é tremendo isso, porque quando fazemos essa oração e convidamos a Deus a nos examinar, a nos provar, conhecer os nossos pensamentos, Ele vai mostrar a nós aquilo que realmente somos. E muitas das vezes nós que achamos ser anjinhos, acabamos sendo pintados por Deus como verdadeiros demônios. Então devemos tomar cuidado e não também se apavorar diante disso, mas reconhecer aquilo que somos. E isso, irmão, quando praticamos essa oração, suplicando a Deus para que Ele nos mostre quem realmente somos, paramos de fazer aquilo que o irmão falou que não deveríamos fazer, que é julgar o próximo, porque começamos a olhar para o espelho e julgar a nós mesmos. Glórias a Deus. O rei Davi, ele traz outro alerta. E esse alerta, ele é tremendo, igreja. E já foi falado um pouco aqui, mas vamos um pouco mais a fundo. Se o buscares, será achado de ti. Então, se nós dermos um passo em direção de Deus e começarmos a buscar a Deus, olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glórias a Deus. Davi começa mandando Salomão conhecer a Deus, buscar o vínculo da perfeição, que é o amor. Depois ele alerta a Salomão, alertando que Deus conhece, sonda coração, imaginações e pensamentos. Então, diante de tudo isso, por quê? Porque depois ele fala, se o buscares, e o profeta Jeremias, ele completa, Deus só se permite ser achado por aqueles que o buscam de todo o coração. Então Deus não vai dividir a atenção com nada nem com ninguém. Glórias a Deus. Se filho for mais importante que Deus, Deus não vai se permitir ser achado. Se trabalho for mais importante que Deus, Deus não vai permitir ser achado. Se estudos for mais importante que Deus, Deus não vai permitir ser achado. Enfim, se qualquer outra coisa nós colocarmos como primícia ou como pé de igualdade com a nossa busca com Deus, Deus não vai permitir ser achado, mas Ele vai permitir ser achado, como o versículo 13 de Jeremias, quando nós o buscarmos de todo o coração. Glórias a Deus. E ele ressalta também, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Glórias a Deus. Olha o que Mateus 10:32 nos alerta. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas se qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Glórias a Deus. E essa palavra é poderosa, irmãos, porque durante muito tempo eu fui doutrinado a entender que negar a Jesus Cristo é só se alguém colocar uma arma na cabeça e falar, nega a Jesus senão eu te mato. Não, não é assim. Não é assim. Nós negamos a Jesus de tantas maneiras, podemos negar a Jesus, em outras palavras, de tantas maneiras, irmãos, quando tomamos alguma atitude novamente que Deus lhe desagrada, seja no serviço, seja no estudo, seja na nossa casa, na nossa roda de escarnecedor, que Deus manda não se assentar, tudo isso para agradar a homens, quando fazemos piadinhas, chocarrices, parvoices, e desvinculamos, em vez de levar os olhos para ver o Filho e crer nele, levamos os olhos para ver o mundo. Então tudo isso é atitudes de negar a Jesus, quando não nos portamos de maneira com que a palavra de Deus nos manda nos portarmos, irmãos, e buscamos nos enquadrar com aquilo que o mundo manda enquadrar, irmão, também estamos negando a Jesus. Todas as vezes que não cumprimos o bem que a Bíblia nos manda cumprir, estamos negando a Jesus. E toda vez que nós negamos a Jesus, o nosso Senhor também nos nega. É poderoso isso. Por isso devemos tomar cuidado. Glórias a Deus. Em 1 Reis também, Davi continua com outra parte dos conselhos. 1 Reis 2, 2 e 3.
e eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltes. Glórias a Deus. Note que no livro de Reis, o rei Davi também aconselhando Saul, ele já começa: eu vou pelo caminho de toda a terra. Então todos nós vamos morrer e devemos tomar cuidado com isso, porque todos nós estamos destinados à morte. Devemos tomar cuidado com a maneira com que andamos por aqui, porque tudo não termina com a morte, não. Há uma vida depois da morte, seja salvação eterna, seja condenação eterna. Então a maneira como andamos aqui no caminho dessa terra nos proporcionará, nos mostrará aquilo que escolhemos. Essa é a verdade, aquilo que escolhemos, se escolhemos a bênção ou se escolhemos a maldição. E Davi, ele é claro, falou: o pai está morrendo, o pai não vai ficar aqui para sempre. Então qual que é o conselho do pai? Esforça-te e sê homem. Glórias a Deus. E esse ser homem aqui não está ligado a gênero, não, igreja. Por incrível que pareça, ele não está ligado a gênero. O que o rei Davi está falando a Salomão? Esforça-te e cresça, esforça-te e deixa a meninice, esforça-te e vire um adulto, glórias a Deus. Por que, igreja? Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, no verso 12 e 14. É isso que o rei Davi está dizendo para Salomão, com esforça-te e ser homem, seja homem, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Glórias a Deus. E isso é poderoso, igreja. Quando a gente deixa de ser menino, é quando nós começamos a crescer, e começamos a crescer quando exercitamos os nossos sentidos, todos os sentidos. Não passamos a glutonaria, é o paladar, é um dos sentidos. Não nos permitimos enxergar, colocar os nossos olhos. Lembra que o profeta, o rei Davi mesmo falou ali no Salmo 101? Andarei pela minha casa com o coração sincero e não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Um dos sentidos é a visão. Então, quando exercitamos o nosso sentido da visão, nós conseguimos discernir se há bem ou mal, e se for mal, não colocamos diante dos nossos olhos. Não nos deixamos ouvir, não corrompemos o sentido da audição com aquilo que não agrada a Deus. Em outras palavras, exercitamos a nossa audição, não somente para não ficar na roda de escarnecedores, mas também para não ficar ouvindo aquilo que não convém. E somos claros, se precisar ser ignorante, vamos ser ignorantes e deixar a pessoa falando sozinho, mas não vamos nos furtar da oportunidade de preservar o nosso sentido da audição para não ouvir lorotas, para não ouvir aquilo que não agrada a Deus. Em outras palavras, também tomamos cuidado com o nosso tato, não vivemos buscando carícias aonde não se deve. Em outras palavras, cuidado com aquele que namora, cuidado com aquele que quer namorar. Eu ouvi um conselho de um homem, um conselho muito sábio de uma vez, e isso é verdade: Deus não prepara namorado. Você pode pegar na Bíblia aqui, irmão, você não vai encontrar a palavra namorado, mas Deus prepara marido, Deus prepara esposo, Deus prepara esposa. Então, se esse namoro não estiver convergendo para um patrimônio e o mais rápido possível, porque a carne é falha, e Paulo alerta, é melhor casado que se abrasar, então se aparta. Glórias a Deus. Então, o nosso tato, não permitimos que o nosso tato vá para lugares, a nossa mão, o nosso corpo vá para lugares a qual não deveria ir. Também tomamos cuidado para o nosso lar, não estarmos praticando nenhuma espécie de imundície. Em outras palavras, o homem aqui é aquele que exercita todos os seus sentidos: olfato, paladar, visão, audição,
tato, todos os 5 sentidos, para provar aquilo que somente é bênção e não aquilo que é maldição. Glórias a Deus. Isso é ser homem, isso é crescer e viver de mantimento sólido e não de leite espiritual. Aí o rei Davi, ele conclui: guardar a observância e andar nos caminhos do Senhor, caminhos estreitos, onde poucos os encontram, tem como galardão prosperar em tudo o que fizeres e por onde te voltares. Irmão, andar no caminho do Senhor. Glórias a Deus. Olha o que ele fala no versículo de número 3: e guardar a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, não nos caminhos de Salomão, mas nos caminhos do Senhor. E a palavra já falou que o caminho do Senhor é um caminho estreito, e poucos são o que encontram. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O caminho é estreito e poucos o encontram. E nesse caminho largo, toma cuidado, meus irmãos. Perseverar no caminho do Senhor é buscar o caminho estreito, é procurar o caminho estreito, irmãos. Não existe atalhos no caminho do Senhor. Não existe facilidades no caminho do Senhor. Não existem maneiras mais práticas de levar o caminho do Senhor. Se Deus mandar subir ao monte, subirei aos montes. Se Deus mandar descer nos vales, desceremos nos vales. E tudo isso, irmãos, para romper em fé. Como tem um louvor que nós cantamos. Então devemos buscar sempre o caminho do Senhor. E esse caminho é estreito. Esse caminho é o caminho que poucos encontram. Então, se tem muitos andando por esse caminho, desconfie, examine e retenha somente aquilo que é bênção. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, quando observamos os caminhos do Senhor para andar, as bênçãos, ela corre atrás de nós, como já foi ensinado. Não precisaremos correr atrás das bênçãos, como está em Deuteronômios 28, 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Glórias a Deus. Isso é verdade, irmão. Quando a gente busca colocar Deus como centro e andar no caminho estreito, as bênçãos, ela corre atrás e nos alcança. E na maioria das vezes nós nem sabemos como ela já chega. Vou dar um testemunho breve daquilo que Deus está fazendo na minha vida. E confesso que eu estou maravilhado, meus irmãos. Eu estou maravilhado. Eu não entendo como, mas Deus sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor acrescentam e não causam dores. Eis que eu estou num serviço aí, Deus me colocou. É um serviço que eu nunca vi na vida. Ele requer conhecimentos técnicos e práticos para exercer. A gente trabalha com montagem industrial, trabalha com caldeiraria. E para montar aquelas peças ali, a gente não pode ali, os montadores, os caldeireiros, não é tolerado nem milímetro. Não é milímetros, é milímetro de tolerância. Não existe, é meio milímetro para lá, meio milímetro para cá. Porque depois, no final da obra, a gente monta uma caldeiraria de 60 metros, os canos foi indo milímetro. Quando chegar no final lá, vai ser centímetros e não dá para puxar um tubo de aço carbono daquele lá, não tem como. Então, meus irmãos, você desempenhar aquele serviço requer um curso técnico do Senai, ou então um rapaz que eu estou ajudando, estava trabalhando como ajudante, e requer anos e anos de prática. Ele tem anos e anos de prática. Ele foi galgando conhecimento e experiência com o tempo. E aí o encarregado deu o crédito, viu que ele já aprendia e deu a oportunidade para ele. Mas eis que, com menos de 2 meses, perguntando aqui, perguntando ali, se interessando, o encarregado na terça-feira, ele olha para mim e fala: ó, eu vou mandar um outro rapaz para você aqui. Falou pro rapaz lá, pro caldeireiro, pro montador, a qual eu era o ajudante, falou: ó, eu vou mandar um outro menino aqui para você, eu vou fazer um teste. Estou replicando as palavras, irmãos. Eu vou fazer um teste, vou ver se ele consegue. E eu trabalhei a semana inteira, meus irmãos, como montador. Glórias a Deus. E isso é tremendo, porque o homem não é capaz se Deus não dá graça. E outro, o encarregado, ele está colocando a cara dele lá. Porque se eu matar uma peça, a peça é cara.
Não tem jeito, vai ter que jogar fora aquela peça ali e vai ser prejuízo para a empresa e vai cair nas costas do encarregado. Mas ele apostou. Em outras palavras, Deus moldou o coração e Deus vem dando graça ao homem. O homem vem honrando. Olha outra bênção. Glórias a Deus. Eis que na nossa parte de montagem tem tantos montadores. Olha como é tremendo. Não está precisando de montador. Tem tanto montador que os soldadores não estão dando conta de soldar aquilo que nós montamos. Eles só ponteiam e os soldadores eles fazem hora extra. Eles estavam trabalhando até às 7, trabalham feriados e sábados. Mas na área, no departamento que eu estou, igreja, não tem hora extra. Não tem hora extra para mim, mas eis que o encarregado, ele olhou e falou, na quarta-feira no feriado, vem, no sábado ontem, vem, e todas as vezes que eu vou, não é para trabalhar na minha área, é para fazer qualquer outra coisa na obra, mas Deus está dando graça, e esse rapaz, o encarregado que manda eu ir, não é o encarregado que me vê trabalhando, não é o mesmo que deu a oportunidade como montador, mas é o encarregado geral da obra, que ele olha a dedo, olha ali e dá, e tudo isso eu percebi foi depois de um DDS, um diálogo de segurança, na qual depois de tudo lá do técnico de segurança ter falado, todos os procedimentos, os cuidados que devemos tomar para não nos acidentar, ele perguntou se alguém tinha mais alguma observação e alguém gostaria de falar algo. E Deus me tomou e encheu de ousadia, porque eu não conheço ninguém ali, eu me sinto à vontade para falar no meio daqueles que eu conheço, e ali eu propus ali a nós estarmos todos reunidos e mandados orarmos o Pai Nosso, e depois disso as coisas começaram a deslanchar de tal forma. Então todas as vezes que deixamos Deus agir e somos ousados para com a obra de Deus, as bênçãos ela corre atrás e nos alcança. Eu não precisei ficar implorando para o encarregado me dar oportunidade, eu não precisei ficar implorando por hora extra, eu não precisei correr atrás de nada disso, mas eis que o Senhor abençoou. Eu não gosto muito de falar de bênçãos financeiras, dessas bênçãos materiais, porque está na Bíblia e Deus cumpre. Deus não é homem para que minta. Gosto mais de pregar sobre a exortação de conservar o nosso caminho, conservar o nosso pé, porque é algo que estamos fadados a cometer, a nos deslizarmos, tropeçarmos e cair, e saber que Deus também quer nos colocar de pé. Mas então, igreja, é isso que Davi falou para Salomão, serve para cada um de nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então quando começamos a simplesmente fazer a obra e deixar tudo na mão de Deus, se Deus fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus, as bênçãos ela começa a correr atrás e nos alcança. Glórias a Deus, amém, igreja? Glórias a Deus. Olha que a palavra diz em 1 Crônicas 28:10: olha pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para santuário, esforça-te e faze a obra. Glória a Deus. 1 Crônicas 28:10: o Senhor nos escolheu para quê? Edificar uma casa. Mas para que serve essa casa? Para santuário. Glórias a Deus. E já aprendemos sobre o santuário. Temos a casa de oração aqui que nos reunimos, temos a nossa casa, mas eu quero atentar ao santuário, ao nosso corpo. Por isso que a palavra de Deus vai nos falar sobre os sentidos, por isso que o rei Davi, ele exorta Salomão sobre aquilo que pensamos, sobre as imaginações do pensamento, sobre buscar a conhecer a Deus, porque, igreja, devemos entender que somos santuários de Deus. E se Deus não quer um santuário enfeitado, como é falado no monte, Deus quer um santuário adornado. Muitas das vezes nos preocupamos tanto no exterior, né? No exterior, Deus me chamou muita atenção nisso. Buscamos fazer atividades físicas para o exterior, buscamos ir no salão para o exterior, buscamos nos enfeitar, usamos cosméticos para a pele, enfim, buscamos uma infinidade de procedimentos para o exterior. E o que Deus quer é que nós venhamos a edificar o nosso interior para santuário. O Espírito Santo, ele não habita numa casa bagunçada, ele não habita numa casa onde ele tem restrição, não, porque onde há o Espírito, aí há liberdade. Então edificar uma casa para santuário significa também dar liberdade para o Espírito operar. Mas todas as vezes que começamos a falar, não, isso eu não vou,
Espírito Santo manda, levanta e fala, eu não vou. Espírito Santo fala, saia do meio deles. É tão gostoso aqui. Espírito Santo fala, desliga esse celular, saia desse grupo, saia, não coloque essas coisas diante dos seus olhos. E perseveramos em dizer não ao Espírito. Sabe o que estamos fazendo? Estamos deixando, e aí o Espírito se extingue, a chama se apaga, e não adianta buscar a lenha, senão é amada igreja. Olha que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então que nós possamos agir dessa forma, igreja. Como o rei Davi, o profeta Davi, eu posso falar porque ele profetizou, aconselhou o menino Salomão, que nós possamos crescer, nos tornar adultos e deixar as meninices, as coisas de meninos para trás, do tempo que já estamos aí conhecendo a Deus, do tempo que ouvimos e nos alimentamos das pregações. É o tempo de nos exercitarmos na obra de Deus, fazer a obra de Deus verdadeiramente e deixarmos de ser ociosos. E fazer a obra não é só fazer a obra aqui dentro, não. Tem que fazer a obra aqui dentro, sim. Devemos trabalhar assim. Existem inúmeras formas que Deus nos proporciona para nós servirmos, mas devemos sempre buscar servir mais e mais, porque servo inútil é aquele que faz só aquilo que manda. Amém, igreja? Isso é palavra de Deus para que nós possamos alcançar a bênção. Chega de correr atrás de bênção, chega de ficar clamando por bênção. Chegou o momento de nós amarmos de verdade, servirmos de verdade com espírito voluntário, porque assim as bênçãos correrão atrás de nós. Amém?